Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho, assistindo às aulas bem tranquilos aí na casa de vocês? Muito bem. Então, olha só, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de arte com um conteúdo bem interessante, né? Vocês lembram que a gente viu toda a história da dança nas aulas anteriores, né? E que teve um momento que a gente falou sobre a dança no século XX, não é verdade? Muito bem. Na aula passada, a gente falou de um estilo de dança um pouquinho mais atual, certo? Então, hoje, para quem está assistindo aí através da TV aberta, através do aplicativo Aula Paraná ou do YouTube, a gente vai ver um conteúdo bem interessante que também aconteceu lá no século XX, né? Então, só que isso aconteceu aqui no Brasil, que foi a Semana de Arte Moderna brasileira, né? Então, foi a arte moderna do Brasil que foi nesta semana que teve grande destaque, grande abertura, certo? Então, olha só, este aqui, pessoal, é um cartaz, né, da Semana de Arte Moderna, de propaganda da Semana de Arte Moderna, ok? Observaram bem esse cartaz? Legal. Então, agora a gente vai ver mais algumas imagens que remetem a esta semana. Olha só. Aqui, pessoal, é a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna, certo? Tem as informações aqui, né? Semana de Arte Moderna, catálogo da exposição, São Paulo, 1922, com uma ilustração, tá? Que foi feita pelo artista Di Cavalcanti, que a gente vai conhecer no decorrer da aula, beleza? Olha só, aqui, pessoal, nós temos também um folhetim, né? Que está satirizando a arte. Mas como assim, professora? Sim, está satirizando a arte acadêmica, está satirizando aquela arte que era a arte que seguia regras rígidas para ser executada, né? Lembram que a gente viu lá sobre a dança que teve umas mudanças, né? Uma liberdade na produção artística, aqui também, certo? Em todas as áreas, certo? Então, eles estão satirizando um pouquinho, né, sobre essa arte acadêmica muito rígida, certo? E ali nós temos um convite, um convite de entrada, né, para o concurso de Villa-Lobos, então, para a apresentação do Heitor Villa-Lobos, que era, né, um compositor, né, musical, certo? Olha só, olharam bem essas imagens? Prestaram bem atenção no que elas estão me mostrando? Sabe por quê? Porque eu tenho uma perguntinha para vocês. Mas, professora, já no início uma pergunta? Claro, e essa pergunta, pessoal, é sobre observação de imagem, certo? Eu mostrei 4 imagens para vocês desde o começo da aula. E olha só, após observar as imagens apresentadas sobre a Semana de Arte Moderna, responda. Qual foi o ano em que este evento aconteceu? A. 1900. B. 1913. C. 1917. Ou D. 1922. Botar um tempinho, feche os seus olhos, pense nas imagens que vocês observaram, lembrem delas e daqui a pouquinho eu volto para a gente ver a resposta.
Daí, lembraram? Fecharam os olhos, visualizaram bem direitinho? Ah, muito bem. Então, gente, quando a gente tiver a imagem, tem que olhar tudo que ela está apresentando para a gente, certo? Vamos ver qual é a resposta certa? Em que ano aconteceu esse evento? 1922, certo? Isso estava lá no catálogo, estava no cartaz, né? Que eu mostrei para vocês e que a gente vê novamente aqui. Olha só, 1922, certo? Muito bem, observaram de novo aqui? Estão observando? Bem certinho? Muito bem. Então agora, pessoal, eu vou trazer para vocês mais uma perguntinha de observação de imagem. Vamos lá? Olha só. Em que local aconteceu o evento da Semana de Arte Moderna de 1922? Vamos pensar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente vai ver a resposta. Daí, pessoal, conseguiram responder? Lembraram das imagens? Das informações que estavam lá? Muito bem. Olha só, a resposta é no Teatro Municipal de São Paulo, certo? Então, foi lá em São Paulo que aconteceu esse evento, certo? E no Teatro Municipal, ok? Vamos em frente, então. E aqui a gente vai ver um pouquinho alguns acontecimentos antes da Semana de Arte Moderna. Por que a gente vai ver isso? Porque são acontecimentos importantes para a gente entender por que chegou a acontecer essa Semana de Arte Moderna lá em 1922, certo? Então, vamos começar aqui com a exposição de 1913 de Lazar de Segal, certo? O Lazar de Segal, ele foi uma pessoa que veio da Europa, um artista que veio da Europa residir aqui no Brasil. Então, ele era considerado um artista estrangeiro. Na sua exposição,
ele não teve muito problema. Por quê? Ele foi considerado um estrangeiro, certo? Ele expôs as suas obras, tudo que ele pintou, né? E as pessoas tiveram um certo estranhamento, né? Com aquelas obras bem diferentes, que fugiam daquelas que eles estavam acostumados, dentro das regras, né? Que tinha que se seguir, porque ele estava influenciado pelos movimentos que estavam acontecendo na Europa, né? Os movimentos que traziam novas tendências à arte e que lá já estavam acontecendo bem desde o iniciozinho do século, certo? Muito bem. Aí, pessoal, chegamos aqui na exposição em 1917 de Anita Malfatti. Anita Malfatti era uma artista brasileira que foi estudar arte na Europa e trouxe com ela, pessoal, estas tendências artísticas das vanguardas europeias que estavam acontecendo lá. Trouxe essas características, incluiu nas suas produções algumas características dos movimentos que ela conheceu, certo? E fez essa exposição em 1917. O que aconteceu, pessoal? Como ela era brasileira e aqui eles estavam acostumados com aquela arte totalmente acadêmica, como assim, professora? Que seguia regras rígidas para ser executada, eles detonaram a Anita. O que aconteceu? Ela fez a exposição, mostrou as suas obras e depois desse dia da exposição, o que aconteceu? Nós tivemos vários comentários, inclusive nos jornais, e que um dos jornais foi Monteiro Lobato, que também era jornalista, pessoal que vocês conhecem lá pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque ele escreveu. E ele era jornalista e fez graves críticas à Anita, né? E isso fez com que tivesse um burburinho entre os artistas que estavam já discutindo sobre essa nova estilo de arte, que já estavam trazendo também lá da Europa essas suas influências e que conversavam, discutiam, falavam sobre arte, né, do que estava acontecendo. E aí, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos dessas obras, certo? Então, aqui, Duas Amigas, do Lazar Segal, e O Homem Amarelo, de Anita Malfatti, certo? Bom, a gente nota aqui, pessoal, que eles têm umas linhas mais simplificadas e que a gente vê no rosto das pessoas, né, uma forma de expressão, né? A gente consegue ver assim, até imaginar o que a pessoa estava sentindo naquela hora. Isso quer dizer o quê? Que o artista estava tentando colocar as suas emoções, as suas expressões na obra. E este movimento artístico foi trazido pelo... essa emoção, essa expressão, vem lá do movimento artístico, o expressionismo, né? Que acontecia na Europa e que ambos, que tinham passado por lá, trouxeram essas características para a sua obra. Então, ambos os artistas, Lazar Segal e Anita Malfatti, são artistas que são influenciados aí nas suas obras pelo movimento expressionista. Certo? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá com uma questão. Os artistas Lazar Segal e Anita Malfatti estudaram na Europa e trouxeram ao Brasil as tendências dos movimentos artísticos europeus. Qual foi o movimento artístico que influenciou suas obras? Letra A, impressionismo. Letra B, expressionismo. Letra C, fauvismo. E letra D, cubismo. Pessoal, vou dar um tempinho para vocês, tenho certeza que vai ser bem fácil de vocês responderem e daqui a pouquinho a gente vê qual é a resposta correta.
Daí, pessoal, conseguiram responder? Essa foi fácil, né? Bem tranquilinho, a gente acabou de comentar sobre isso, certo? Então, qual foi o movimento artístico? Foi o expressionismo, né? Que trazia em sua essência que o homem, né, que o artista valorizasse as emoções, as expressões, o que o homem do século XX estava sentindo, colocar isso nas suas obras, certo? Muito bem, vamos em frente e chegamos então em 1922. Gente, o que acontecia em 1922? Período de festividades no país, celebrando o centenário da independência do Brasil. Olha que interessante, né? Bem neste ano, se estava se comemorando 100 anos da independência do Brasil. E foi aí que os artistas resolveram fazer a Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos lá? Olha só. E foi neste momento, né, no ano, que o grupo de artistas se reúne e organiza um evento chamado Semana de Arte Moderna. Certo? Muito bem, pessoal. Pensa lá, né? Nós tivemos duas exposições antes de 1922, que foi do Lazar Segal e da Anita Malfatti. Lazar Segal tranquilo, Anita Malfatti, que estava no grupo de artistas que discutia sobre essas novas tendências, sobre a arte e tudo mais, foi super criticada. Quando ela foi criticada, pessoal, isso foi um dos estopins para que eles resolvessem fazer a Semana de Arte Moderna e escolhessem exatamente o ano das comemorações da independência do Brasil. Por quê? Faz uma relação. Independência do Brasil. Aí eles estão pensando assim, de repente, independência da arte. Certo? Que estavam sendo super criticados, né? Por trazer essa maior liberdade nas suas obras, né? Então, dá para fazer essa relação, hein? Olha só. Qual eram as intenções da Semana de Arte Moderna de 1922? Trazer as novidades e romper com as normas predominantes daquele período. Então, foi o que eu já comentei com vocês. Eles traziam as novidades dos acontecimentos que estavam, as tendências que estavam acontecendo principalmente lá na Europa, traziam aqui para o Brasil, né? Nunca foi recusado coisas novas, né? Conhecer coisas novas, trazer aqui para o Brasil e romper com esse tradicionalismo na arte, certo? Mas também buscava desenvolver uma arte brasileira autêntica e que refletisse o povo do nosso país. Então, pessoal, não era meramente trazer tudo que estava acontecendo fora do Brasil, né? Trazer as temáticas, não. Temáticas, refletir em questão do que fazer, né, da temática da sua obra, refletir aqui o nosso povo, o nosso país, certo? Ok, vamos então em frente e ver quem é que participou do evento, certo? Então aqui, primeiras participações aqui foram de um dos músicos, né, de algumas pessoas que participaram como músicos, foi o Heitor e a Lucília Villa-Lobos, certo? Então, era um casal que participou ali como músico na Semana de Arte Moderna de 22. O Heitor Villa-Lobos, pessoal, é um músico, um compositor que incluiu na música clássica, né, na música tradicional, né, que trabalhava com instrumentos clássicos, ele incorporou sons, pensem, da natureza. Da nossa natureza, é um dos elementos que ele colocou na música, né? Então, ele trouxe aí novas ideias, além de ter trazido para dentro da escola o estudo da música, certo? Então, ele foi, assim, vamos dizer, o pai aí da música na nossa educação, também, certo? Tivemos também escritores, né? Então, gente, já tivemos aí a música, agora a literatura também, né? Escritores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Graça Aranha, aqui na sequência das fotos, certo? Participaram do evento também os escultores como Victor Brecheret, que vocês conhecem, né? Pelo Monumento às Bandeiras, ali de São Paulo. Essa obra aqui dele, vocês com certeza já viram nos livros de história, né? Que aparece bastante, nos de arte também, tá? Que representa uma das obras do Victor Brecheret, certo? Vamos seguir em frente.
Pintores como Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Gente, a Anita não podia faltar nesse evento, né? Foi mega criticada na época que fez, lá em 1917, a sua exposição. Tinha que participar, é claro, né? Então, o Di Cavalcanti, que eu comentei sobre ele lá no começo, lembra? Que fez o cartaz, que fez a capa do catálogo, né? Foi este senhor aqui, o Di Cavalcanti, que criou o desenho, né? Todo o trabalho ali do catálogo e dos cartazes. E aqui nós temos duas obras, uma da Anita, a Boba, né? E uma do Di Cavalcanti, Retrato de Minha Esposa, certo? Que trazem também aí, aqui a Anita com uma tendência mais expressionista e o Di Cavalcanti com uma tendência mais cubista, tá? Que estava começando a geometrizar as formas com linhas mais retas, trazendo aí uma geometrização que a gente nota bem na pintura dele. Muito bem. Arquitetos também participaram, né? Então, nós temos o Antônio Moya e o George Prizrenbel, certo? Aqui nós temos duas obras, Mausoléu, de 1920, que é do Antônio, e Estação de Santos, que é um projeto de 1922, da Estação de Santos, do George, certo? Então, a gente viu que participaram várias pessoas em todas as áreas da arte. Nós tivemos a literatura, nós tivemos a arquitetura, tivemos a música, tivemos dança, tivemos teatro, tivemos pintores, escultores. Então, envolveu todas as áreas artísticas nessa semana, ok? Então, enquanto acontecia as apresentações, né, lá dentro do teatro, no palco, onde tinha a plateia toda, né? Então, as apresentações de música, de dança, de peça teatral e tudo mais, no hall de entrada do teatro ficavam as obras lá de projetos arquitetônicos, de pinturas, de esculturas, para que as pessoas vissem todo esse trabalho desses artistas e depois fossem aos recitais e tudo mais que acontecia lá. Aí, pessoal, eu tenho aqui a programação da semana, que aconteceu no dia 13 do 2, dia 15 do 2, no dia 17 do 2. Deu um intervalinho aí de um dia entre as datas, certo? E aqui eu trouxe alguns eventos que aconteceu nesses dias, tá? Então, primeiro dia, abertura do evento, né? E teve aí o Mário de Andrade com o seu texto Pauliceia Desvairada, certo? Aí nós tivemos no dia 15, leitura de poema com Manuel Bandeira, Os Sapos. Dia 17, apresentações musicais com Vila Lobos. Gente, não foi só eles que se apresentaram, tá? Eu trouxe aqui algum, né, exemplo do dia da apresentação, desse cronograma da apresentação da Semana de Arte Moderna, tá? Para vocês conhecerem, certo? E saberem quando foi que aconteceu, ok? Então, olha lá, uma questãozinha para nós respondermos, né? Já existia modernismo no Brasil antes de 1922? Sim ou não? De tudo que a gente viu aqui, existia ou não antes da Semana de Arte Moderna alguma coisa sobre, né, modernismo aqui no Brasil? Vou dar um tempinho, bem rapidinho, e a gente volta já.
Responderam sim ou não? Bem tranquilo, né, pessoal? Olha só, sim, né? Claro que tinha. Lembram da exposição do Lázaro Segall em 1913 e da Anitta em 1917? Então existiu, né? Claro que existiu. E foi aí o que impulsionou a Semana de Arte Moderna de 1922, ok? Então, vamos em frente com mais uma questãozinha. A intenção dos artistas modernos com a Semana de Arte Moderna de 1922 foi trazer somente as novidades das vanguardas europeias ou trazer autenticidade à arte brasileira. Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho a gente vê qual é a resposta certa. Conseguiram responder? Bem tranquilo, né, gente? A gente já viu sobre isso e a gente até comentou várias vezes, né? Vamos ver qual é a resposta certa? A primeira alternativa ou a segunda? Trazer autenticidade à arte brasileira. Daí você fala assim, mas professora, você disse que eles trouxeram novidades de fora. Sim, trouxeram, mas olha o que diz a questão aqui, ó. Trazer somente as novidades. Não, não foi somente isso, né? Então, não podemos considerar como correta. Beleza? Tranquilo? Então, vamos em frente com mais um quiz. Qual dos artistas que também participou da Semana de Arte Moderna de 1922 foi o autor da capa do catálogo do evento e dos cartazes? Letra A, Anitta Malfatti. Letra B, Villa-Lobos. Letra C, Di Cavalcanti. Letra D, Manuel Bandeira. Qual dessas alternativas é a correta? Eu vou dar mais um tempinho para vocês e daqui a pouquinho a gente volta.
Vamos lá então? Lembraram quem é que fez aí os catálogos, quem fez o cartaz? Vamos ver então qual é a resposta correta? Letra C, de Cavalcante. Né? Lembram que eu mostrei a fotinho dele, depois mostrei até uma obra, que ele tem características aí nas suas obras do movimento cubista, aquele que geometriza mais as formas? Então, foi ele que fez, né, as capas do catálogo e dos cartazes. Ok? Muito bem, vamos em frente. Agora, vamos chegar na atualidade. Pessoal, nós vimos então que a Semana de Arte Moderna trouxe ao público, né, que apreciava a arte, trouxe uma tendência, uma nova tendência artística, né? Trouxe um novo período artístico, né? Que foi assim um marco em 1922 ali para o modernismo brasileiro, com essa semana que aconteceu ali em fevereiro, certo? Muito bem. Aqui, pessoal, eu estou trazendo Sérgio Vaz, que é um poeta, que é esse senhor aqui que está na foto, tá? Olha só o que está dizendo lá na parede, que foi ele que escreveu. Milagres acontecem quando a gente vai à luta, né? É verdade? É verdade, né, pessoal? As coisas acontecem quando a gente vai à luta, né? Então, quando a gente quer alguma coisa, tem que correr atrás, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho quem é o Sérgio Vaz? Sérgio Vaz, pessoal, é um poeta que criou um projeto que se chama Projeto Sarau da Cooperifa. Tá? Então, uma cooperativa que acontece na periferia, certo? Olha só, aonde? Na zona sul da periferia de São Paulo, certo? Então, ele criou um local em que ele faz saraus. Olha só. E o principal foco é a população local. Então, esse projeto, né, que ele faz os saraus, é destinado à população que mora ali na periferia. O principal intuito é este. Tá? E o que é que ele faz neste projeto? Neste projeto, pessoal, que é um local ali que nós vemos na foto, que é o local onde acontece, ele criou um sarau em que ele traz artistas, né? Busca artistas como poetas, como músicos, como das artes visuais, pintores, escultores, né? Traz essas pessoas para mostrar a arte para aquela comunidade. Muitas vezes as pessoas que estão nessas comunidades não têm acesso à arte, né? Então ele busca isso e traz para essas pessoas ali daquela região, certo? E qual é o intuito, gente, desse projeto? O sarau cria uma grande agenda cultural na comunidade, quanto incentiva o desenvolvimento artístico dos moradores. Então, pessoal, ele traz aí para a comunidade um desenvolvimento artístico, um conhecimento artístico, ele traz cultura, uma cultura diferente da deles, ali daquela região, para que eles conheçam, né? E cria aí uma agenda de acontecimentos. Então, um dia tem músicos, outro dia tem poetas, e eles conversam sobre arte, mostram sua arte, certo? É super interessante isso. A gente vê que existem vários projetos hoje em dia, né, que levam a arte para as comunidades que não têm tanto acesso. E isso, pessoal, é super interessante e super válido, né? Traz uma cultura diferente do que a gente tem ali naquele local para que as pessoas conheçam, certo? Então, pessoal, eu termino aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do Sérgio, né? Que ele é uma pessoa que faz esse projeto. E assim como a Semana de Arte Moderna trouxe as novidades, né, do modernismo para o Brasil, o Sérgio traz, né, a arte atual e tudo mais para esta comunidade. E aqui ele diz assim, ó, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Olha só, não é isso, gente? Lá na semana não deram uma revolucionada na arte? Né? Então, é isso aí, pessoal, olha só. E ele revoluciona ali a comunidade em que ele está, trazendo arte. Certo? Muito bem. Vamos seguir aqui em frente e vou deixar um exercício para vocês.
ok? Olha só, quais foram os precursores do modernismo no Brasil e eles fizeram parte de qual evento marcante deste período, ok? Aconteceu alguns eventos marcantes, a Semana de Arte foi uma, mas existem outros que vocês podem citar aí nesta pergunta, nessa resposta que vocês vão fazer a esta pergunta, certo? Eu vou deixar essa questão para vocês pensarem, podem pesquisar, né? Podem conversar com seu professor ali na nossa sala de aula do Classroom, para você fazer e bolar esta resposta. Eu vou deixar, pessoal, a resposta que eu sugiro, né? Como resposta a essa questão, lá no PDF, na nossa sala de aula do Classroom, para vocês darem uma lida, né? Mas, claro, depois que vocês responderem, certo? Ah, muito bem, hein? Não vale colar não, hein? Tem que responder e ver o que vocês colocaram, né? Que pode estar diferente, pode ter coisas a mais do que eu sugeri ali, certo? Então, olha só, a resposta vai estar sugerida lá, não vou dar muito tempo para vocês lerem não. E a gente encerra a nossa aula por aqui. Então, vamos lembrar o que a gente viu hoje? A gente viu sobre o modernismo brasileiro, né? Como ele chegou aqui no Brasil e como foi a Semana de Arte Moderna e quais eram as intenções que eles tinham com essa semana, certo? Muito bem, então, pessoal. Eu me despeço por aqui e nós voltamos na próxima aula com mais coisas interessantes sobre arte. Um super beijo para vocês e até!